Bom, raramente a gente discute aqui aquele mundo paralelo dos prêmios Nobéis. Porque o prêmio Nobel, em geral, ele envolve certas discussões que a gente registra, mas para explicar é um perereco, porque é tão difícil. Prêmio Nobel de Química, Prêmio Nobel de Física, Prêmio Nobel... é difícil de explicar, né? Mas, esse ano, 3 figuras ganharam o Prêmio Nobel de Economia. E é a discussão que eles travam, a discussão que eles propõem e que vem sendo discutida há muitos anos, envolve, claro, uma visão nova, com algumas contribuições, evidente, do contrário não ganhariam, não seriam laureados com esse prêmio, mas eles resgatam um debate que é feito desde os anos 90 no mundo, que tem a ver com o papel e a força das instituições e outros conceitos, mas que não tem eco no universo do poder no Brasil. O poder no Brasil já ignorava o debate sobre a força das instituições, razão de um prêmio Nobel lá dos anos 90, Douglas North, e seguramente ignora as discussões propostas pelo trio que ganhou o Prêmio Nobel de Economia agora. O Joel Mokyr, o Philippe Aghion e o Peter Howitt. Quando eu digo ignora, é porque assim, alguns assuntos econômicos eles são de difícil compreensão, como química, física e tal. Mas outros eles são muito lógicos, todos são lógicos, só que a gente não entende. Eles são muito simples de entender. Claro, você tem que aceitar, né? Então, se alguém demonstra que 2 mais 2 é 4 e você não aceita, não há o que fazer. Se 2 mais 2 é 4, isso é demonstrado, e você ignora no sentido de não dar atenção a isso, não é uma recusa. Eu não dou atenção a isso, não há o que fazer. Então, se o endividamento público é algo que pro que o governo não dá atenção, não há o que fazer. Não é que não existe endividamento público, não é que ele não é um mal, não é que ele não é destrutivo, mas se o governo não dá atenção para o grau de endividamento público, fazer o quê? Né? Quando você tem um governo e o governo dá atenção ao ajuste fiscal e busca a redução da dívida pública, coisa que o Brasil não tem e não teve também. A dívida pública brasileira só cresce desde a promulgação da Constituição brasileira, só cresce, a última, de 88 para cá. Então é dívida atrás de dívida atrás de dívida, não tem um governante que pode dizer que trabalhou para reduzir a dívida pública de forma consistente durante um tempão. Mas o governo, este governo, e de uma forma geral os governos, acreditam na força do dinheiro público. E este em particular acredita na força do desembolso do dinheiro público para fazer a economia girar, para colocar o dinheiro na mão dos mais pobres, para que eles gastem, para que haja um pagamento de tributos, para que o financiamento dos programas sociais seja feito numa roda que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E é isso que o trio, de certa forma, explica quando ele fala, né, que é necessário você ter, para alcançar o progresso, para alcançar a evolução, para alcançar o desenvolvimento, para alcançar o enriquecimento, para que a sociedade possa mudar de patamar, de padrão de vida, é preciso ter incentivos, valores culturais. E quando fala valores culturais, o crescimento duradouro ele surge no ambiente de uma sociedade aberta a novas ideias, em que o ambiente intelectual não se trava por dogmas, em torno de dogmas, por exemplo, e as ideias vão circulando. Então, uma sociedade com capacidade de adaptação, governantes com capacidade de adaptação, uma sociedade permeável, um ambiente de incentivo à pesquisa, troca de ideias, combate aos dogmas, liberdade, inovação,
o casamento do conhecimento científico com o conhecimento prático, a tecnologia e o avanço, e nesse conjunto produzindo produtividade, e com isso você muda de patamar. E o papel do governo é de promover esse ambiente de inovação. E aí vem o papel das instituições, aí vem o resgate da ideia das instituições, que no Brasil a gente enxerga a instituição apenas como um CEP. A instituição para o Brasil é um CEP. Onde é que é? Cadê a instituição Suprema? O Supremo é no CEP tal, onde fica ali a Praça dos Três Poderes, de frente ao Palácio do Planalto, que é outro CEP, Presidência da República, e o Congresso Nacional, que é outro CEP, que é o Poder Legislativo. E assim a gente tem os CEPs variados. O TSE, a gente tem o Ministério Público, a gente tem o STJ, a gente tem o TST, a gente tem o STM, que é o Superior Tribunal Militar, e a gente tem as instituições, para a gente são órgãos públicos, e esses órgãos públicos são de tijolo e eles ficam num CEP. Os valores, os princípios, as ideias, a moeda, a estabilidade, o contrato é fundamental. Daí porque vem a ideia de preservação de regras, daí porque vem a ideia de previsibilidade. Quando você quer um ambiente de... Como é que você tem um ambiente de progresso? Por que eles falam de adaptação, permeabilidade, troca de ideias, inovação? Porque tudo isso vai estimular o investimento. Mas o investimento no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é algo de longo prazo. Você não consegue... você tem uma demanda, você não consegue suprir essa demanda em um ano. Eu vou fazer um negócio em um ano. Não, você precisa de anos. Você vai fazer uma hidrelétrica, você vai fazer uma siderúrgica, você vai fazer uma ferrovia, você vai fazer uma duplicação de estrada. Qualquer obra, pública ou não, um investimento, uma fábrica, é algo que leva 2, 3 anos, 4 anos. Tem projeto que leva 7 anos. No Brasil, pega ferrogrão aí, não saiu do papel, ficou no Supremo desde 2017 e não acabou a votação no Supremo. 8 anos depois está lá aquela enrolação. 8 anos no Supremo Tribunal Federal. Porque um juiz quis segurar durante 8 anos. Porque um partideco quis segurar durante 8 anos. Um partideco encheu o saco e o juiz está enrolando faz 7 anos, 8 anos. Uma vergonha, né? Então, esquece o que eu falei sobre alguns anos. Muitos anos, você precisa para poder avançar. Bom, mas se você toma uma decisão de fazer um investimento que vai só dar resultado daqui 10 anos, 12 anos, e aí você vai começar a ter, depois de 3, 4 anos, portanto, os primeiros resultados financeiros do investimento que você convenceu um grupo de investidores a fazer, qual é o grau de confiança que você tem que ter nesse país? Qual é a certeza que você tem que ter de que esse país não vai botar tudo a perder, né? Que não vai surgir uma Dilma, um Nelson Barbosa, um Guido Mantega, um doidinho qualquer, ou um Eduardo Bolsonaro aí enlouquecido, né? Completamente ensandecido. Ele vira presidente, pronto, Eduardo Bolsonaro vira presidente. Esse grau de efervescência que a gente tem na política nacional, isso não é uma coisa positiva, isso é uma coisa negativa, muito ruim. E essa instabilidade é muito ruim. Então a gente tem boas notícias, é evidente, alguns indicadores são positivos, mas o país como um país instável, dificilmente, sem levar em conta essas discussões propostas por esses 3 laureados, a gente não vai conseguir mudar de chip, a gente não vai conseguir mudar, entrar no 5G, a gente vai ficar sempre analógico e não vai avançar, e não vai ter produtividade, e não vai ter avanço. A China tirou 850 milhões de pessoas da miséria, não fez um Bolsa Família. Não fez Bolsa Família. Então não existe só um caminho, existem outros caminhos. Não é só o caminho da criação do programa social.
que é muito bem-vindo. E eu acho para o Bolsa Família um programa legítimo e extraordinário. Mas ele não é a única resposta. Existem outras respostas. A China se abriu para o mundo. Quando você pega o que está acontecendo nos países asiáticos, o que eles fizeram nos países asiáticos, eles não se tornaram países impermeáveis como o Brasil. O Brasil se tornou um país impermeável. Impermeável economicamente, impermeável culturalmente. O Brasil é um país impermeável culturalmente. Não estou dizendo que é o Irã, mas é um país impermeável, onde os professores estrangeiros têm dificuldade, onde a livre circulação de ideias é um troço complicado, onde a academia não dialoga com o setor produtivo da forma como poderia, onde o Estado não entende o meio empresarial e não liga para ter uma ligação, uma conexão com o meio empresarial. Então a gente vive em dois mundos, numa visão paralela. Tem um mundo da academia, tem um mundo da iniciativa privada e tem esses caras aí que comandam o país, os governantes que comandam o país e que não estão preocupados com inovação, não estão preocupados em surpreender, não estão preocupados em mudar o Brasil de patamar. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado, porque a gente vai ficando na mão, né? Então essa discussão proposta pelo Joel Mokyr, pelo Philippe Aghion e pelo Peter Howitt, e que tem lá nos anos 90 a paternidade inicial de uma visão do Douglass North, é algo que a gente vai botar no papel e não tem ninguém discutindo isso no Brasil. Hoje está nos jornais, naturalmente, mas não tem alguém que vocalize esse debate. Me refiro a um político, né? A gente teve, no passado, pessoas que discutiam isso como Roberto Campos, mas hoje a gente não tem. A gente tem a direita que baba na gravata e a gente tem a esquerda que baba na gravata também. Agora, debate de ideias, debate para tentar, vem cá, quais são os caminhos do progresso? Como é que a gente sai como a Juliana Rosa colocou no título do livro dela, né? Esse voo de galinha, que cá para nós, voo de galinha não dá, né? Não tem condições. Então, esse debate, ele é muito bacana de fazer. Agora, quero saber quem é o político que vai propor essa discussão para que o país possa avançar. A gente precisa avançar. Nas escolas, a gente está mal. A gente está mal nas áreas de prestação de serviço público, na prestação de serviço jurídico. A prestação de serviço no poder judiciário é lamentável. É lamentável pelo tempo, pela qualidade, pelo custo de transação. Entendeu? O custo de uma sentença, o custo do Estado brasileiro, tudo isso está envelopado num debate que a gente teria que pegar coisas e jogar no lixo, para a gente não repetir. Infelizmente, a gente acha que essas coisas são essenciais para o nosso progresso e não o debate proposto aqui. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.